Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos textos mais importantes e influentes da história, o livro que é o pontapé inicial de tudo, Gênesis. Sabe, tudo na vida tem um começo. Mas qual foi o começo de tudo? De onde é que o universo, a vida, de onde tudo isso veio? Essa é uma das perguntas mais antigas que existem e é exatamente aí que a história de Gênesis começa. Olha que interessante essa frase do filósofo Francis Schaeffer. O que ele está dizendo aqui é que Gênesis não é só um compilado de histórias antigas, sabe? É muito mais. É tipo a base, os fundamentos para a gente conseguir entender o mundo de uma forma que faça sentido. Uma visão que parte de um criador, do valor da humanidade, de uma história marcada por uma fratura e uma promessa de conserto. E essa base toda começa, como não podia deixar de ser, com começos. O próprio nome Gênesis já entrega o jogo, né? Significa exatamente isso, origens. Pensa nele como o alicerce de um prédio gigantesco. É aqui que todo o cenário da narrativa bíblica é montado. Os personagens principais são apresentados, o grande conflito da história é estabelecido e a gente já tem um vislumbre do plano que vai se desenrolar em todos os livros seguintes. Então, vamos lá para a primeira grande parte dessa história, a criação. E a forma como Gênesis apresenta isso é bem específica. Não como um acidente cósmico, mas como um ideal divino, algo planejado. A narrativa se desenrola de um jeito bem claro, quase em passos. Primeiro ponto, já existia um Deus pessoal, antes de qualquer outra coisa. Segundo, ele fala e a partir da sua palavra o universo surge. E terceiro, e isso é crucial, a humanidade é criada de um jeito todo especial, diferente de todo o resto. E essa maneira especial é resumida naquela frase famosa, a imagem de Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? Não é sobre a aparência física, tá? A ideia aqui, segundo as fontes, é que os seres humanos foram criados com uma capacidade única de se relacionar com o Criador. É isso que nos distingue, é o nosso diferencial em toda a criação. Só que esse começo perfeito não dura muito tempo. A história dá uma virada dramática e a gente chega no problema central que Gênesis apresenta, a queda. E claro, todas as suas consequências. O cenário inicial é esse, um jardim perfeito. Um lugar ideal, feito para a humanidade viver bem, para prosperar em harmonia. E nesse paraíso todo, existia só uma regra, uma única proibição, bem simples. O foco todo estava na questão da confiança e da obediência. Bom, o que vem a seguir é uma escolha desastrosa. Um momento que, de acordo com a narrativa, quebrou a ordem estabelecida e mudou para sempre o rumo da história humana. O conflito é colocado de forma bem clara, lado a lado. De um lado, o comando de Deus. Do outro, a tentação da serpente. A escolha era basicamente entre confiar no Criador ou tentar tomar essa autoridade para si mesmo. E a partir daí, as consequências vão se espalhando, tipo um efeito dominó que não para. Primeiro, a divisão entre a humanidade e Deus. Isso leva ao conflito entre as próprias pessoas, que culmina no primeiro assassinato. A corrupção se torna tão grande que leva ao dilúvio. E mais tarde, o orgulho humano atinge seu auge na Torre de Babel. Gênesis está, na verdade, descrevendo um mundo que ficou anormal, que saiu dos trilhos. Mas bem no meio desse caos todo, a história tem uma nova virada. Agora a gente vai ver o comecinho de uma promessa de resgate. E o plano de Deus para consertar essa fratura toda começa de um jeito bem focado, com uma pessoa, uma só pessoa e uma promessa singular. Essa pessoa é Abraão, e ele recebe essa promessa aqui, que é impressionante. Esse é o momento crucial onde a solução para o problema do mundo, aquele que começou lá na queda, começa a ser colocada em prática. E esse tipo de promessa é formalizada no que a Bíblia chama de pacto ou aliança. É como se fosse a estrutura, o contrato que vai guiar a relação de Deus com os patriarcas e mais para frente com toda a nação de Israel. Essa promessa, então, não fica só com Abraão. Ela vai sendo passada para frente, de geração em geração, dentro de uma única e, diga-se de passagem, bem complexa linhagem familiar. E aí a gente acompanha essa saga. Começa com Abraão, a promessa passa para o seu filho, Isaque, depois para Jacó, que se torna o pai das 12 tribos de Israel. E, finalmente, a história de um dos filhos de Jacó, José, é o que leva toda essa família lá para o Egito. A história de José é fascinante porque ela funciona como uma ponte na narrativa. Ela move a trama de uma família nômade em Canaã para uma nação inteira se formando no Egito. Prepare o terreno direitinho para o próximo livro da Bíblia, o Êxodo.
E tem um detalhe estrutural bem legal que mostra que Gênesis não é só um monte de histórias jogadas juntas. O livro todo é organizado por uma frase que fica se repetindo. Estas são as gerações de... Isso mostra, segundo especialistas, que é uma obra única, bem amarradinha e pensada. Então, para a gente resumir a ideia central, Gênesis funciona como o primeiro capítulo fundamental. Ele faz o diagnóstico do problema da condição humana, essa separação de Deus e suas consequências, e, ao mesmo tempo, introduz a grande história de redenção que vai se desenrolar por todo o resto da Bíblia. O livro termina com a família de Israel, lá no Egito, prontinha para o próximo capítulo. Mas a história que ele conta deixa uma pergunta no ar para cada um de nós. Se Gênesis é o começo da história, o que ele começa na gente?